do nosso sonoplasta, Davi? Aí dá certo. Vamos começar com oração. Senhor Jesus, muito obrigada por essa terça-feira, obrigada pelo privilégio, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou um livro para nós escrito, então a gente consegue, Deus, conhecer o que o Senhor requer de nós. O Senhor não é um Deus desconhecido, um Deus que a gente não saiba, Senhor, como agradar. Porque o Senhor se manifesta pela Sua Palavra, nos mostrando o caminho da salvação, nos mostrando como é que a gente deve proceder diante de Ti. Por isso nós Te agradecemos. Abençoe esse momento, que eu possa falar, Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. A gente está indo agora para o livro de Juízes. É um livro que vem logo depois de Josué. E a gente, eu comento em quase toda a aula, né? A gente está estudando baseado nesse livro, de como ler a Bíblia livro por livro, do Gordon Fee. Então é quase que um grupo de estudo, né? Porque se você for olhar por cada livro, é grande o conteúdo que a gente poderia estudar. Então a gente está estudando a Bíblia pela ótica desse autor. O livro de Juízes, ele vem logo depois do livro de Josué. E a gente começa falando do conteúdo. O conteúdo do livro de Juízes vai ser a narrativa. A gente viu que dependendo do livro da Bíblia, alguns são narrativa, outros, né, parece mais uma poesia, mas tem os tipos, né, são livros de sabedoria, outros são mais históricos. Esse aqui, o livro de Juízes, ele é uma narrativa, ele vai contar uma história. Essa narrativa, ela é cíclica, então ela tem um ciclo, né? Um começo, um meio, um fim, do tempo em que nós tivemos juízes em Israel. E esse livro, ele vai enfatizar a repetida, né, falta de lealdade do povo de Israel em relação à aliança que eles têm com Deus. Então a gente vai ver o povo de Israel falhar continuamente nesse livro, quebrar essa aliança, que a gente já vem estudando como ela se formou nos livros anteriores. A cobertura histórica desse livro vai ser desde a morte de Josué, lá no finalzinho do livro de Josué, até o princípio da monarquia. Então, Josué morreu, Israel ainda não tinha conquistado a terra por completo que Deus havia prometido, mas ele já tinha distribuído a parte da terra que já havia sido conquistada. Então o livro ele começa a partir daí, e nesse primeiro momento Israel ele não tem um rei, né? A figura de um rei, de uma monarquia, de um rei que lidere sobre todo Israel. Isso vai acontecer então lá no final do livro, já em 1 Samuel, que a gente vai ver o estabelecimento de um rei sobre Israel. As ênfases desse livro. O autor ele vai destacar pelo menos 4 ênfases que o livro dá. Primeiro, os resultados sutis, né, da conquista que já foi feito por Josué, como eu falei, e essa distribuição da terra. Em segundo lugar, a gente vai ver esse constante resgate do povo de Israel pelo Senhor. Apesar do povo fracassar constantemente em relação à aliança, né, a manutenção da aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Em terceiro lugar, a gente vai ver, o autor chamou de condições desesperadoras, né? A gente vai ver o povo realmente caindo num pecado muito grande de idolatria, né, a outros deuses, de sincretismo religioso. A gente vai falar isso mais para frente. E o autor ele vai dizer que o povo ele vai experimentar, ele chama de espiral descendente. Então espiral sabe aquele movimentozinho que vai fazendo assim? E descendente, né, para baixo. Então esse povo ele vai ficar naquele ciclo constante, só que esse ciclo ele vai levando o povo para cada vez um estado pior. Então, durante esse período, o povo vai experimentar esse afastamento do Senhor. E por último, a gente vai ver a necessidade que vai ser levantada de Israel ter um bom rei
para que pudesse liderar esse povo e realmente colocar eles novamente no caminho do Senhor. Então, anteriores a Juízes, às vezes a gente fica pensando, por que tanta repetição, né? Da aliança e tantos detalhes sobre a arca, tantos detalhes sobre como é que Deus deveria ser adorado, e a gente vê realmente que precisava, porque o pessoal vai se dispersar muito rapidamente. Então aquilo que Deus falou que era para dar atenção, eles não vão dar, e aquilo que Deus falou que não era para eles fazerem, é o que eles vão fazer logo no início. Então a gente vai ver esse experimentar do povo dessa quebra de aliança com Deus. Até aí, tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? A visão geral do livro, né? Que é o jeito que o autor divide o estudo do livro. Então, primeiro conteúdo, as ênfases, agora uma visão geral. O livro de Juízes, ele vai contar a história de Israel, desse período que eu falei para vocês, dos feitos de Josué até o início do reinado, até a gente começar a ter um rei em Israel, que vai ser lá em 1 Samuel. Então, esse livro de Juízes vai contar esse período, e vai ser uma narrativa, vai ser contando uma história, um texto, e ela vai ter 3 partes principais. Do capítulo 1 até um pedaço do capítulo 3, a gente vai ter uma introdução, vai ser uma abertura do livro, que vai estabelecer os principais temas que vão ter. Depois, do capítulo 3 até o capítulo 16, a gente vai começar a ter essa parte de narrativa mesmo e de repetições desses ciclos, dessas histórias, né? Uma série de variações sobre os temas. E por último, a gente vai ter um epílogo, que é aquela palavra nova que a gente estudou, acho que foi no último livro, que a gente descobre que é uma conclusão, né? E que vai ilustrar o tema principal. E aí o autor, ele diz, para enquanto você estiver lendo o livro, você prestar atenção em como as diferentes histórias, porque a gente vai ver mais na frente que são diferentes juízes, para você ver como essas histórias elas se conectam, e aí isso vai te ajudar a olhar para a época e você entender realmente como é que estava naquela época. Você vai conseguir ver um quadro do que era, ou do que estava acontecendo em Israel naquela época. A introdução, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte da introdução, ela vai recontar e vai ampliar algumas histórias de conquista que a gente teve lá em Josué. E quando a introdução fizer isso, ela vai fazer com 2 pontos principais. O primeiro ponto é que a gente vai ver que Deus, ele não quebrou a aliança com os israelitas. Então, tudo que Deus prometeu e que ele tinha feito aliança com aquele povo, Deus não voltou atrás e ele não quebrou essa aliança. Só que os israelitas é que romperam essa aliança, porque eles não expulsaram os cananeus. Então, Deus, como eu falei para vocês, parecia que antes era uma coisa, você pode achar até repetitiva ou maçante, mas Deus tinha dito que quando eles fossem conquistar aquelas terras, eram para destruir tudo, que não era para realmente deixar, porque Deus sabia que o povo perderia a sua identidade e passaria a adorar aqueles deuses. E o Israel quebra essa aliança e não expulsa os cananeus da terra. Então esse é o primeiro ponto principal dessa introdução. E o segundo é que a gente vê que como Israel rompeu essa aliança, Deus ele para de auxiliar o povo nessa tarefa de conquista do restante da terra, porque a terra ainda não havia sido conquistada por completo. E Deus diz que, ao contrário, né, tem um versículo em Juízes que ele fala que, pelo contrário, ao invés de Deus estar com Israel na destruição desse povo, Deus diz que os cananeus vão ser adversários do povo de Israel e que os deuses dos cananeus vão ser uma armadilha para o povo de Israel. E o fato de Deus alertá-los sobre isso e explicar sobre isso vai mostrar que isso foi o que causou tantos problemas que vão acontecer no livro.
Por eles não expulsarem, aquele povo de fato se tornou uma armadilha para eles, e os deuses, esses deuses estrangeiros, foram armadilha também para o povo de Israel. Até aí, tá claro? Tá claro. Tá. Quer falar alguma coisa, pastor? Aí a gente... Peraí. Edmar, é para você, viu? Agora, quando o pastor falar, eu vou passar o microfone para ele. Na verdade, é isso um pouco que explica quando as pessoas leem os livros históricos e a pessoa fala assim, olha, por que Deus falou que era para matar aquele povo, né? Para tirar eles, vou falar assim, para tirar do mapa, né? Matar todos. Por causa disso, né? Porque Deus sabia da capacidade primeiro de Israel de se contaminar e a capacidade que esse povo tinha de contaminar Israel. Então lá atrás ele meio que determinou, não só no livro de Josué, mas quando a gente vai ler os livros históricos, os reis, as crônicas, a gente vê isso, né? Isso às vezes as pessoas falam, mas não acho que não faz sentido isso. Eu falo, faz, se você estiver pensando vou falar um projeto, mas você olhando com a perspectiva de um Deus que conhece todas as coisas, né? E o projeto de livrar todos através daquele povo, daquela semente, faz sentido, né? Se a gente olhar a história hoje, lógico, depois de tudo passado, você lê e conectar as coisas, se você tiver um pouco de senso, entender o que acontece na história, você vai entender que faz sentido. Agora, se você, lógico, você pega um livro e lê uma parte, você cria uma falso conhecimento do que vem a ser o Deus, ou você cria um Deus que você idealiza, não é o Deus que a Bíblia diz, né? É um Deus que você acredita, que você se conecta, que você, que ouve as pessoas falarem, aí você talvez estranhe, mas quem entende o plano completo, apesar de surpresas, né? Você ficar surpreso, que é engraçado quando a gente lê o livro, mesmo a gente conhecendo, sendo cristão, lendo a história toda, algumas vezes a gente fala, puxa, aí quando você estuda a Bíblia com a visão de um escritor, trazendo conteúdo, visão histórica, as coisas, aí você fala, você vai fechando a coxa de retalho que tinha daquilo que você não entendia, né? Por isso que é bom a gente participar da maratona bíblica, né? Porque isso vai costurando, né, aquelas falhas que na jornada você não conseguiu explicar, né? Ou entender. Sim. Vou pegar o microfone de volta. E aí essa parte 2 da introdução, ela vai resumir como a história vai se desenvolver. E aí os livros, eles estão muito ligados. O que a gente estuda no livro tem tudo a ver com o que já aconteceu ali até ali. E vocês lembram que quando a gente estudou Deuteronômio, a gente comentou o quanto que Deuteronômio ia ser importante para a gente ler os próximos livros da Bíblia, que Deuteronômio impactava até bastante o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E aqui a gente vai ver nesse livro que vai se instaurar algo que eles chamam de ciclo deuteronômico básico. Então, por quê? Porque em Deuteronômio foi estabelecido ali regras e bênçãos e maldições e consequências da desobediência e consequências da obediência. E a gente vai ver que esse povo vai cair nesse ciclo que já foi avisado lá no livro de Deuteronômio. Então a gente vai ver que Israel ele vai passar ali por 4 passos em ciclo mesmo. Israel vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor, adorando deuses estrangeiros, os deuses dos cananeus. Aí os israelitas vão passar por conta dessa atitude, dessa quebra de aliança, eles vão experimentar a ira de Deus e experimentar as consequências da desobediência.
E aí, por conta disso, eles vão passar a ser derrotados e oprimidos pelos inimigos. E aí, quando eles estão nessa situação de derrota e de opressão, aí eles veem a situação que eles estão, aí eles começam a clamar por ajuda. E aí, na angústia deles, eles clamam ao Senhor. E aí Deus resgata esse povo enviando uma figura de um juiz ou de um libertador. E aí, quando esse juiz morre, o ciclo recomeça de novo. Então, a gente vai ver essa espiral descendente, como a gente falou. Faz o que é mal, desobedece, sofre a consequência. Aí na hora de sofrer a consequência, literalmente você sofre. No que você sofre, você pede ajuda. O Senhor é misericordioso, envia ajuda. E aí, quando aquela ajuda ali passa, aquele juiz morre, as pessoas se esquecem e elas tornam a fazer tudo novamente. Então isso vai estar na introdução. E aí depois a gente tem ali, esse aí foi esse passo a passo, eu esqueci de passar. Depois a gente vai ter a conclusão. A conclusão também vai ter duas partes e ela vai detalhar como que Israel falhou em manter essa aliança com Deus, adotando práticas pagãs, práticas do povo para onde eles estavam indo e cometendo, irmãos, atos escandalosos de sincretismo religioso. Aí a gente conversou também, acho que foi, não sei se foi no último aulão ou no penúltimo, o que é sincretismo religioso. A gente viu que Deus já estava alertando o povo sobre esse perigo, porque o sincretismo religioso é você achar que você pode adorar a Deus da mesma forma como você adora os outros deuses, que não são deuses de verdade. Então, existe a maneira correta de você adorar a Deus. Hoje eu não posso pegar o Bernardo e a Mariana e oferecer eles no fogo, queimar os dois e achar que com isso, que é uma forma de você adorar a deuses do mundo, né? Existe esse tipo de ritual e eu achar que eu estou adorando a Deus dessa forma. E você também não pode adorar a Deus. Eu vou lá num templo pagão e eu vou achar que eu posso misturar Deus com essas coisas. Então as pessoas começam a fazer uma mistura maluca E hoje isso é feito hoje também. Você começa a misturar macumba com as coisas de Deus e aí daqui a pouco você está achando que você tem objetos como se fosse a macumba gospel. É sincretismo religioso. Você está adorando a Deus, achando que você pode misturar isso com as suas formas de religião ou com as formas que as pessoas adoram, e não é dessa forma. E Israel, ele começou a cometer esse tipo de prática que Deus já tinha alertado que não deveria ser feito, e Deus sempre chamou muita atenção de que ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, ele é o único que deve ser adorado, e ele deve ser adorado da maneira como ele já vinha apresentando, que era a maneira correta. E engraçado que eu estava escutando um podcast essa semana, e o apresentador até falou, irmãos, do quão gracioso Deus foi em mostrar para o povo de Israel como ele deveria ser adorado. Porque quando você não sabe como uma pessoa gosta de receber algo, então se a gente não conhecesse Deus e não conhecesse como agradar a Deus, a gente viveria numa eterna insegurança de: será que eu estou agradando a Deus? Então, será que se eu fizer isso, será que se eu for leal ao Renan eu estou agradando a Deus? Será que se eu corrigir o meu filho eu estou agradando a Deus? Será que Só que aí Deus vem e fala na sua palavra como ele gosta de ser adorado. Então você não precisa ficar pensando se você está agradando ou não, porque ele já mostrou como ele gosta de ser agradado. Então, antes de Deus revelar isso, imagina como é difícil para o povo. Então você vai lá e você não sabe se o que é agradar a Deus é você andar ajoelhado daqui até a Aparecida. Aí você não sabe se o que agrada a Deus é você cortar os pulsos e fazer alguma coisa com você, não sabe. Só que Deus, ele mostrou. Então, quando ele mostra, isso é muito gracioso, porque além da gente entender como a gente agrada a ele, a gente pode ter tranquilidade. Você não precisa ficar pensando, às vezes uma situação difícil, que você poderia mentir, você falou a verdade, aí você pode descansar tranquilo, você sabe se agradou ao Senhor, e você não precisa ficar pensando
se aquilo fez bem, se não fez bem, não. Deus deixou claro, e isso é bom. Muito bom, a gente não está perdida. É ruim, é igual escolher presente para uma pessoa que você não conhece, aí você não sabe como agradar, aí você fica muito confuso. Agora, escolher presente para mim, me dar um chocolate, já é certeza que eu vou ficar feliz, então fica fácil, sabe? Deu para entender, né? Então, isso é muito gracioso da parte do Senhor, de se revelar a nós. E aí, vocês viram que eu falei da introdução e falei do final, só que no meio disso a gente tem a narrativa principal, né? Entre essas duas partes. E essa narrativa, como a gente estudou, ela vai repetir esse ciclo deuteronômico, só que ela vai dar um foco nas histórias de libertação do povo por meio dos juízes, né? E aí a gente vai ver que algo em comum é que em todas essas histórias, Deus é quem está por trás da libertação, embora, irmãos, raramente, existem casos que sim, mas raramente os libertadores são os maiores exemplos de pessoas devotas ao Senhor. Então a gente vai ver falhas nesses juízes, falhas nesses libertadores, a gente vai ver que eles não são pessoas, como é aquele nome da pessoa que não tem um erro? Nem é só infalível seria isso que eu falei, né? Mas tem pessoa que ela passa com um caráter ilibado. Então você vai ver que nem sempre são pessoas de caráter ilibado, né? Como Daniel, por exemplo, que a gente não vê nenhum relato de alguma falha dele na Bíblia. Acho que além de Jesus, eu acho que só Daniel e José, que não tem nenhum pecado assim exposto. Não que eles não pecassem, com certeza eles pecaram, mas não tem nada relatado na Bíblia. Então, embora esses libertadores raramente eles sejam esse exemplo grande como de Daniel, orando 3 vezes ao dia, não abrindo mão, você vai ver que eles foram usados pelo Senhor e você vai ver que Deus é quem estava por trás dessa libertação. E aí esse livro, eles vão ter 12 juízes, essa narrativa vai ser estruturada com esses 12 juízes que podem corresponder às 12 tribos de Israel. Então a gente vai começar com o juiz que chama Otoniel, e aí depois vai incluir juízes como Eude, aí tem a história de Débora e Baraque, Gideão e Abimeleque, Jefté e Sansão, e também vai ter uma lista de juízes menores, que vão estar entre essas histórias principais, né, que seriam juízes maiores. Aí vai ter Sangar, Tolá, Jair, Ibsá, Elon e Abdon. Muita ideia aí de nome para vocês colocarem no filho de vocês. O próximo aí, hein, Davi? Você quer Ibsã ou Abdon? Elon, passou apresentando, ia ficar bonito, hein? Tolá, Jair, Elon, Abdon. Então, o autor ele diz que quando você está estudando esse livro, quando você está lendo, a gente está na visão geral, né? Ele vai falar que no centro dessa narrativa, bem no meio da história, quando tiver a história de Gideão e do filho dele Abimeleque, vão surgir 2 perguntas importantes que vão conectar esse livro de Juízes às próximas narrativas de Samuel, né? 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis, que é quem é o verdadeiro Deus e quem é o rei de Israel. Então essas perguntas surgem e as narrativas desses livros seguintes vão retomar a história a partir desse ponto. Então a gente estudou o conteúdo, viu as ênfases, uma visão geral do livro, e aí por último ele sempre dá conselhos específicos para quando você for ler o livro. Antes disso, quer fazer algum comentário, pastor? Não. Então ele diz que para entender o livro de Juízes, você precisa saber 3 coisas. Vou até deixar isso aqui separado aqui. A primeira coisa que ele diz, que você precisa saber antes de você ler, é que esse termo, né, essa palavra, que ela tradicionalmente ela é traduzida para o português como juízes. Agora eu fiquei de pesquisar como falar, né, esse chopetim, porque eu não sei se fala assim, mas eu não deu tempo, gente, eu me esqueci, mas tá aí, pelo menos a grafia tá certa, a pronúncia eu não sei se tá não.
esse termo, ele não se refere primordialmente a um juiz como a gente conhece, porque quando a gente vê juiz, a gente acha que era uma pessoa que ficava julgando as causas do povo, porque para a gente juiz é o juiz do tribunal. Esse termo, essa palavra, ela até carrega um pouco desse sentido também, de julgar causas, mas não é o sentido principal. Na verdade, esse termo juízes, ele se refere mais a líderes militares na época, ou a um chefe de um clã ali das tribos de Israel, que Deus usou naquele momento para salvar, para libertar Israel dos seus inimigos. Então, o juiz, não, quando você for ler, não pense na figura do juiz que a gente conhece hoje. Entenda que às vezes é uma pessoa que Deus chamou para ser líder do exército, para libertar o povo naquela época, ou era algum chefe de algum clã. Que aí libertava Israel depois de um longo período que ele estava sendo ameaçado por algum outro povo. Ok? Algum comentário, dúvidas? Não sabia não. Confundia. O juiz, né? Porque eu acho assim, pra gente é uma palavra tão comum, juiz, e aí a gente lê. E eu tinha essa ideia também, quando eu lia no começo, mas eu descobri isso um tempo atrás. Aí eu achava, por exemplo, Débora era juiz, aí eu achava que, não só Débora, porque também carrega um pouco desse sentido, né, de julgar as causas, mas eu achava que todos tinham essa função de ficar julgando as causas do povo, mas não é a coisa principal, né? Eu acho que Gideão, a gente encontra o Gideão julgando, né? A Débora a gente encontra. Isso. O Gideão a gente encontra ele. E como ela tá bem no começo, aí eu acho que ainda faz a gente olhar pro livro com achando que todos eram assim de julgar, mas Gideão, igual o pastor falou ali, já não é nesse sentido, né? Ele é de um clã e é chamado exatamente para ser um líder militar da época. Em segundo lugar, para você conseguir entender, você não deve imaginar que esses juízes, eles, apesar de, você vai ver muito, desculpa, na Bíblia, expressões como tal juiz, o nome dele, né, liderou Israel, ou liderou os israelitas. E a nossa tendência é achar que eles lideraram o povo como um todo, igual Moisés e Josué lideraram. Então você pensa, teve Moisés, teve Josué, e depois teve Débora, aí depois teve Sansão. Não. Essa figura de alguém que liderava como um todo, acabou em Josué, né, e depois vai voltar, apesar de dividir entre as duas tribos, na época da monarquia. Mas quando as histórias elas vão se desenrolando, você vai percebendo que esses líderes, às vezes, eles eram líderes só de uma tribo, ou de alguma outra tribo que via ajudar. Então você vai ver que, na verdade, isso é até parte da preocupação do autor do livro, porque ele vai mostrar que às vezes uma tribo, a tribo de Benjamim, a tribo de Dan, ela estava sendo oprimida, e aí eles pediam ajudas para as outras tribos de Israel, e às vezes essas outras tribos ajudavam, mas às vezes elas não ajudavam. E aí isso, pelo contrário, resultava quase sempre em conflitos entre as próprias tribos de Israel. Então, quando você lê que é um juiz ali, você não precisa imaginar ele como sendo um juiz igual a figura de Moisés, de todo o povo. Às vezes ele só está liderando uma tribo ou algumas tribos. Deu para entender? E em terceiro lugar, a cronologia do livro, né? A maneira como o livro vai contar o tempo, ela não é linear. Então não está acontecendo uma história logo depois da outra, porque você vai ver que vai ter figuras, vai ter frases assim, depois de tanto tempo, aí a terra teve paz durante tantos anos. Aí você pensa que Israel todo gozou de paz durante aqueles anos, e aí depois, não, às vezes aquela tribo ou aquelas tribos envolvidas, elas tiveram paz durante aqueles anos, mas paz num lugar não significava paz em outro lugar. Então, às vezes, em outra tribo, estava havendo opressão, estava havendo violência, né, guerras. Porque se
os autores, né, que realmente entendem, estudam, eles falam que se fosse cronológico, não teria como. Se você for contar o tempo, e aí eles conseguem ver, tipo, o neto de Arão não tinha como ser, se fosse na mesma época. Então, às vezes a gente lê e acha que teve Débora, aí aconteceu com Israel todo, Débora liderou todo mundo, aí paz para todo mundo, aí depois... Mas não, entenda que é numa tribo, aí em outra tribo, paz num lugar não significa... É porque é uma narrativa, né? Isso. Então, nem toda narrativa é cronológica. Isso. Né? Quando você está contando histórias, eu estou contando a história... O que eu ouvi do meu avô, posso contar uma história do meu tio, né? Sim. Entendeu? Não obrigatoriamente está no mesmo... E não obrigatoriamente uma coisa, às vezes, para um prefeito tomar posse, às vezes ainda o presidente ainda está no período dele, né? Então não quer dizer que se aconteceu uma coisa ali, acabou o período daquele outro. As coisas são concomitantes. Então ele está contando histórias que são importantes para colocar na Bíblia, da maneira como ele acha importante para contar essa história, só que entendendo que não podem estar acontecendo ao mesmo tempo. E inclusive o autor diz que a ironia dessa narrativa é que só no final é que as 12 tribos estão unidas, por assim dizer. Então só no final do livro que a gente vai ter uma guerra que é intertribal e que as 12 tribos vão ter que se unir. E no Cântico de Débora ele até chama a atenção que dá para ver que existe um versículo em que existe uma crítica para a tribo de Ruben, porque ela fala que em um momento de crise, depois de muita indecisão, Ruben permaneceu em casa a ouvir o balido dos rebanhos. Então eles não vieram nos ajudar, né? Então o ponto do autor não é tanto fazer a linha cronológica certinha, mas é retratar uma visão. O autor vai dizer que a questão de tempo, que é crucial para essa narrativa, qual foi a importância que ele deu para descrever o tempo? Foi mostrar que Israel estava se deteriorando gradualmente. De maneira gradual, assim, não foi uma queda de uma vez, só que foi incessante, não parou de cair. Então, ele foi mostrando isso. Não de pegar uma história depois da outra, mas de mostrar, à medida que isso foi acontecendo, mesmo que ao mesmo tempo, Israel foi cada vez degradando mais. Então, as primeiras histórias, os primeiros juízes, Otoniel, Eude e Débora, essas primeiras histórias elas são positivas, apesar de você ver algum subterfúgio, né, que ele fala alguma falha, né, por parte de Eude e de Jael na história de Débora. Então você não vai ver histórias 100% positivas, você vai ver que existe um tipo de algo que não foi tão bem, né, ou que teve que ter algum subterfúgio para acontecer, que Eude é aquele que enfia a faca lá na gordura do outro para livrar o povo, e aí a faca até soma. Eu não consigo esquecer essa história, porque ele tinha esse rei, né, esse que estava oprimindo Israel, e aí ele vai lá, diz que tem uma mensagem para ele, e aí ele enfia a faca no bucho do homem, só que o homem era tão gordo que a faca sumiu. Ele morreu com a faca lá dentro. E Eude escapou pela janela, e aí demorou um tempo para os guardas perceberem, porque eles achavam que o cara estava no banheiro, alguma coisa assim, não era, pastora? Estava na sala de beira. Isso, aí fazendo suas... porque a pastora, que ele estava no toalete, eu chamo de bucho, banheiro, enfim. Eu não esqueço que eu fico imaginando, né, esse homem, misericórdia, a faca sumiu dentro da barriga dele. E a de Jael é porque a gente sabe que Débora chamou gente, agora eu esqueci o nome dele. Baraque para ir, aí ele falou que só ia se Débora fosse, aí Débora fala que ela ia,
mas que o comandante ia ser entregue nas mãos de uma mulher e não nas mãos dele. Aí você vai ver que Jael, na hora que ela vai matar Sísera, ela também tem que dar uma enganada, né? Ela fala para ele se deitar lá e fala que vai pegar um leite, enfim, mas ela pega um trem e racha a cabeça dele. Isso. E aí, então, apesar de você ver que não é uma história que tem esses subterfúgios, né, a palavra é essa mesmo, que precisam ser usadas para a conquista, são histórias de maneira geral positivas. Mas a partir de Gideão você vai ver que as histórias vão começar a piorar. A história mesmo de Gideão é uma história que vai se iniciar muito bem. Eu lembro muito, a VV que gosta muito de usar o exemplo dele ali no começo e tal, às vezes a gente conversa sobre isso no trabalho, só que no final, Gideão ele vai fazer um ídolo realmente de ouro lá, com os trem que ele pediu para trazer, e você vai ver que também na história do filho dele, as coisas vão começar a se deteriorar. Um tema que vai ser repetido no livro, né, que vai ser constante, a gente vai ver o livro falando muito sobre o que era mal ou bom aos olhos do Senhor. Então a gente vai ver que cada ciclo ele vai começar com Israel fazendo algo que era mal aos olhos do Senhor. E aí no final a gente vai descobrir por que essa expressão é usada, porque o livro vai dizer que não havia rei em Israel e que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Então, ao invés de fazer aquilo que era bom aos olhos de Deus, o povo fazia o que achava bom para os seus próprios olhos. Então, aquilo que eu olho e que eu acho que é devido ou indevido, eu faço, e não aquilo que o Senhor determina. E um exemplo disso é quando Sansão, ele quer se casar com uma filisteia, né? E a gente sabe que Deus já tinha falado que não era para haver esse tipo de casamento, mas Sansão faz porque ela agrada aos olhos dele. Então não importa se aquilo é mal aos olhos do Senhor, ela agradou os meus olhos. Então, irmãos, isso aí fica a dica aí. Fiquei pensando sobre isso, né? Realmente a gente tem que olhar não só se para a nossa vista tá bom ou mal, mas como é isso aos olhos do Senhor. O povo pecou nisso, em não se importar, eles faziam aquilo que desejavam. Isso aí só foi buraco, só enfiando cada vez mais. E por último a gente vê o cuidado de Deus. Então, apesar de tudo, né, a gente vê o cuidado de Deus mantendo essa história unida. A gente vai ver muitas menções no livro ao Espírito do Senhor. Então o Espírito do Senhor ele vai ser mencionado na abertura do livro, na história de Otoniel, e você vai ver que o Espírito do Senhor ele toma Gideão, Jefté, Sansão. Então ele vai vir sobre esses juízes para libertar o povo. Mas apesar dessas menções que a gente tem ao Espírito de Deus, uma coisa que a gente vai sentir falta nesse livro, que a gente vem conversando até aqui, é a presença de Deus constante entre o povo. Então até agora a gente falou muito da presença do Senhor, do tabernáculo, da tenda, da arca da aliança, e você vai ver que em Juízes isso não é falado, não é notado, e aí você vai ver que não tem menção a presença do Senhor no meio do povo e nem mesmo noção do povo, da importância da presença. Então, até então, isso havia sido tão falado, né? Deus tinha falado tanto sobre a importância da presença dele, que isso era o que mudava o povo, que era isso que dava identidade ao povo, que era isso que trazia santidade ao povo. E aí a gente vai ver que lá em Josué, Deus arma a tenda da presença em Siló, e aí essa tenda só vai reaparecer em 1 Samuel. Então, nesse livro de Juízes, em que a gente vê essa decadência do povo, a presença do Senhor realmente ela é algo deixado de lado. E aí, em Juízes, a gente vai ver dito que a idolatria da tribo de Dan continuou em todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Então, o santuário de Deus estava ali próximo, só que Israel nunca buscou ali ouvir a Deus ou buscou a sua presença. Então, a gente vê que é um povo que
perdeu o caminho deles e aquilo que identificava eles como um povo. Porque, na verdade, como a gente conversou, não era só uma terra, era... O que diferenciava Israel era ser um povo do Senhor. Então, era a presença de Deus habitando no meio deles. Era como Moisés disse, é a sua presença que nos diferencia. E Israel, ele perdeu isso. E somente Deus, na sua misericórdia, que pode trazer ordem novamente a esse caos que Israel chegou. E a gente vai continuar vendo como é que Deus vem lidando com eles nos livros seguintes. Amém? Alguma dúvida? Comentário? Não? Vou deixar o pastor falar um pouquinho. Eu nunca tinha pensado isso, né? Irmãos, eu nunca tinha percebido isso. A gente não vê em Juízes. Nunca tinha percebido, né? A gente tá lendo, tá participando do aulão e da maratona, né? Tem sempre alguma coisa que é relevante, né? Essa, para mim, realmente é surpreendente, né? Alguém falou alguma coisa que eu nunca... Lógico, né? Isso é comum, né? Alguém fala alguma coisa que a gente nunca percebeu, né? Mas nesse sentido, né? Por ser um povo de Deus, né? Talvez por ser uma narrativa, né? Naquele ponto da narrativa, o assunto em Lide, né? Talvez não, certamente a narrativa não focou na presença de Deus, senão não tinha tido o ciclo deuteronômico, né? Porque se você está na presença, você não tem o ciclo, né? De decadência, né? Você usou um termo, uma decadência progressiva, né? Isso, né? Que não é só você girar, né? É você cair girando, né? Você cair girando, girando sempre para baixo, né? Então, eu acho que esse até agora a novidade do livro para mim é essa. Eu falei, meu Deus, é mesmo. Não tem nenhum momento de uma narrativa, de uma adoração, de uma intenção, né, de usar o templo, né, de fazer, tocar historicamente a relevância do sacrifício, né, do templo, das condutas, né, das coisas que a gente veio... Moisés explicou, foi repetido por Josué, Deuteronômio, que é o mesmo, falou, né, e a gente realmente não vê em Juízes. Né? A gente não vê em Juízes. Punk, a tia Gi botando para arrebentar. E deveria ter um destaque realmente. Se o povo tivesse buscado, finalmente você chega na terra, finalmente a tenda, o tabernáculo ali, chega no seu lugar definitivo. Então, se o povo tivesse buscado, eu creio que teria bastante, se falaria bastante. Acho que se não falou é porque de fato o povo não deu atenção. Eu vou interromper a transmissão ao vivo, que aí a gente conversa aqui. Obrigada, irmãos, para quem assistiu até agora. Tem não, hoje não tem, pastor. Ô, gente, quando acabar a reforma eu volto a segurinha. O tempo está escasso. Gente, vou parar aqui. Até mais. Peraí. Vou chamar aqui o sonoplasta Davi, que ele sabe encerrar. Davi sabe dar o final. Peraí. Derruba esse gigante aí, Davi. Cara, aqui, mandava não. Será que é no X mesmo? Nem eu tô sabendo. Peraí, eu também não, pra mim era aqui. No X? Aqui. Theo. Não. Não te apertar. Vem ajudar a gente aqui a derrubar esse gigante na internet. O mais gatão aqui da geração sacerdotal. Ele vai... Theo. Fala alguma coisa aí, Theo. Fala assim, papai, mamãe, Coca,
Fala. Coxinha. Coxinha. Alguma coisa com condimento. Fala. É no X, gente? Eu acho que é no X. Era no X.